Olá a todos, bem-vindos ao canal História Mundial Podcast. Nesse vídeo iremos conhecer a Guerra dos Emboabas, antecedentes históricos da Guerra dos Emboabas desde a chegada ao Brasil, em 1500, que os portugueses buscavam metais preciosos na América. Os espanhóis já estavam lucrando com os metais encontrados em seus domínios no continente, e os portugueses acreditavam que aquelas novas terras também poderiam gerar riqueza para o rei. Porém, assim que desembarcaram, não acharam nenhuma pedra preciosa. Como não queriam perder as terras conquistadas do outro lado do Atlântico, os portugueses extraíram pau-brasil, árvore que se encontrava abundantemente no litoral brasileiro. Mas foi na cana-de-açúcar que Portugal iniciou de fato a exploração da sua nova colônia. Se não foi possível fazer riqueza com metais preciosos, o jeito foi lucrar com o comércio açucareiro. Entre os séculos 16 e 17, o Brasil tornou-se grande produtor de açúcar. O êxito da colônia portuguesa despertou a cobiça de várias nações europeias, como a Holanda. Os holandeses tinham o domínio do refino e do comércio açucareiro na Europa, mas queriam também dominar o plantio da cana. Dessa forma, entre os anos de 1630 a 1654, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e apossaram-se dos engenhos de açúcar. Os portugueses conseguiram expulsar os invasores de sua colônia após uma intensa batalha, o que provocou sérios prejuízos para a economia açucareira. Expulsos do Brasil, os holandeses partiram para as Antilhas e aplicaram todo o conhecimento adquirido enquanto dominaram o Nordeste brasileiro. Assim, a Holanda tornou-se o principal comerciante de açúcar e desbancou Portugal. Sem poder reagir à concorrência, a coroa portuguesa teve que se reajustar para descobrir novas formas de continuar obtendo grande lucro no Brasil. Contexto histórico da Guerra dos Emboabas. A crise do açúcar reacendeu a busca pelo ouro. Se o litoral atravessava uma grande crise econômica por conta da desvalorização do açúcar no mercado europeu, a solução foi migrar para o interior da colônia e explorar suas potencialidades. A coroa portuguesa organizou expedições que saíram do litoral em direção ao sertão brasileiro em busca de metais preciosos. Essas expedições foram chamadas de entradas. Mais ao sul estava a capitania de São Vicente. Acima da Serra do Mar, estava um vilarejo fundado pelos padres jesuítas, e se chamava São Paulo de Piratininga. Ao contrário do Nordeste, a produção de açúcar não foi marcante na região. Os paulistas viviam uma vida totalmente diferente. A economia era de subsistência, ou seja, para a produção interna, e não para abastecer o mercado europeu. Por isso, a produção não era tão intensa como no Nordeste. Os paulistas precisavam de mão de obra e não tinham acesso livre ao trabalho escravo oriundo da África. Era preciso avançar para o interior em busca dos indígenas, que fugiram do litoral após a chegada dos portugueses. As bandeiras, diferentemente das entradas, eram expedições que saíam de São Paulo em direção ao sertão brasileiro em busca de índios. A organização e o financiamento dessas expedições ficavam a cargo dos próprios paulistas, que, a partir de então, ficaram conhecidos como bandeirantes. Além disso, os paulistas também estavam em busca de metais preciosos. Circulavam no Brasil colônia inúmeras lendas a respeito, o que despertava o espírito aventureiro dos colonos. Lucas Figueiredo aborda esse assunto no livro do Aventura, a Corrida do Ouro no Brasil. Em meados do século XVII, as expedições bandeirantes começaram a ocupar o sertão. Alguns índios colaboraram durante a viagem, seja como guias ao abrir caminho, seja orientando a melhor forma de resistir por tanto tempo em uma região desconhecida. Inúmeras rodovias que atualmente saem da capital paulista foram abertas nesse período, e nomes dos bandeirantes batizam muitas delas, como Via Anhanguera, Rodovia Raposo Tavares, Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Fernão Dias. No final do século XVII, os bandeirantes descobriram as primeiras minas de ouro na região de Sabará. Atualmente a cidade se localiza na região metropolitana de Belo Horizonte. Os primeiros indícios de ouro foram encontrados nos vales dos rios e chamados de ouro de aluvião. A notícia da descoberta de metais preciosos no interior do Brasil provocou uma corrida de gente desejosa em se enriquecer. Assim, começaram a se formar as primeiras cidades, como Vila Rica, São João del Rei, Mariana. A região das Minas estava repleta de aventureiros que largaram tudo para mudar de vida com o ouro extraído. Como os metais preciosos foram descobertos por expedições particulares, a coroa portuguesa não tinha encontrado uma forma de se apossar da região e começar a usufruir dos lucros oriundos da extração da
riqueza tão desejada. O aglomerado de pessoas disputando palmo a palmo os metais preciosos gerou conflitos. Não importava se foram os bandeirantes os primeiros a chegar à região e descobrir o ouro, a mina pertencia a quem a encontrasse primeiro. Quem achasse pepitas de ouro ao longo dos rios poderia ficar com elas. Não havia regras para organizar o espaço. Uma hora ou outra, a região seria palco de conflitos armados, como de fato foi entre 1708 e 1709, quando estourou a Guerra dos Emboabas. Emboabas. A palavra emboaba tem origem indígena, da língua tupi. Os índios costumavam utilizar esse termo para denominar as aves que tinham penas por todo o seu corpo. Os bandeirantes foram os primeiros a chegar à região das minas, mas a notícia da descoberta do ouro provocou a vinda de milhares de pessoas que também queriam usufruir daquela riqueza. A palavra emboaba foi utilizada pelos bandeirantes para chamar os forasteiros que chegaram depois na região. Veja também: língua geral, língua utilizada no interior da colônia para estabelecer comunicação com os indígenas. Causas da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi motivada pela disputa em torno das minas de ouro. Os bandeirantes queriam obter da coroa portuguesa o direito de explorar exclusivamente os metais preciosos encontrados. Porém, a grande quantidade de brasileiros e portugueses que se dirigiam para o local tornou inviável tal pedido. A Guerra dos Emboabas foi travada entre bandeirantes paulistas e os outros aventureiros que chegaram ao local depois. Antes de a guerra começar de fato, paulistas e emboabas já tinham passado por alguns desentendimentos. Os forasteiros mataram 2 chefes paulistas que tentaram impor o domínio bandeirante na região. Contrariando as ordens da coroa portuguesa, os emboabas declararam Manuel Nunes Viana como governador da região das Minas e decidiram expulsar os paulistas. A Guerra dos Emboabas envolveu paulistas e estrangeiros pelo domínio da região das Minas no início do século XVIII. Conflito. O principal objetivo dos emboabas era enfraquecer o domínio paulista. Para isso, Manuel Nunes Viana liderou expedições para o combate. Os paulistas eram liderados pelo bandeirante Borba Gato. Foi numa região chamada Capão da Traição, em lugar próximo da atual cidade mineira de Tiradentes, que paulistas e emboabas travaram a batalha mais trágica e determinante para o destino da guerra. Os emboabas derrotaram os paulistas e conseguiram exercer o seu domínio. Monumento de Borba Gato localizado na Avenida Santo Amaro, em São Paulo. O bandeirante lutou contra os estrangeiros na Guerra dos Emboabas. Fim da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas terminou com a vitória dos estrangeiros. Mesmo os derrotados, os paulistas não desistiram de explorar metais preciosos. Eles organizaram expedições em direção a Mato Grosso e Goiás. Consequências da Guerra dos Emboabas. Após o fim da guerra, a coroa portuguesa tomou a iniciativa de intervir diretamente na região das Minas, evitando que se transformasse em um território livre. Ocorreu a separação das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e também a criação da Capitania das Minas de Ouro. Outra medida tomada pela coroa foi a cobrança de impostos sobre o ouro extraído. Começava a ser cobrado o quinto, ou seja, 1/5 do ouro extraído ficava com o rei de Portugal. A derrota dos paulistas não abalou os ânimos dos bandeirantes, que se dirigiram para Goiás e Mato Grosso, mostrando que a região mineradora não se concentrava apenas em um lugar. A exploração do ouro promoveu a interiorização do Brasil e foram fundadas várias vilas para acomodar os aventureiros que desejavam se enriquecer nas minas. A economia também se diversificou, pois não era dependente apenas da exportação dos metais preciosos para a metrópole. O comércio dentro das vilas tornou-se lucrativo. A coroa portuguesa intensificou a fiscalização sobre a exploração do ouro por meio da cobrança de impostos, o que gerou descontentamento entre os mineradores. Portugal começou a se tornar um peso para o Brasil, e as medidas absolutistas do rei português foram um dos motivos que desencadearam uma série de revoltas na região das Minas e também a possibilidade de o Brasil tornar-se independente. Acesse também Inconfidência Mineira, revolta de caráter separatista organizada pela elite mineira. Exercícios resolvidos. Questão 1. Assinale a alternativa que corretamente aponta o motivo que desencadeou a Guerra dos Emboabas. A. Disputa pelo domínio da região das Minas entre paulistas e estrangeiros. B. Os emboabas queriam vingar a invasão holandesa em 1600
1840. C. Tentativa de proclamar a independência do Brasil. D. Invasão dos espanhóis na região das Minas. Resolução alternativa A. Os paulistas foram os primeiros a descobrir minas de ouro no interior do Brasil. Por conta disso, eles esperavam obter a exclusividade na exploração dos metais preciosos. A chegada de pessoas vindas de outras regiões brasileiras e também de Portugal fez com que a região se tornasse muito disputada, o que motivou a guerra. Questão 2. Qual foi o desfecho da Guerra dos Emboabas? A. Os paulistas derrotaram os emboadas e tornaram-se os únicos a explorar a região das Minas. B. A coroa portuguesa dividiu as Minas de forma igual entre paulistas e estrangeiros. C. Os emboadas venceram e foi criada a capitania das Minas de Ouro. D. Os paulistas foram derrotados e desistiram da exploração do ouro. Resolução alternativa C. Os emboadas derrotaram os paulistas na batalha ocorrida no Campo da Traição. A coroa portuguesa atuou de forma efetiva na região das Minas e criou a capitania das Minas de Ouro.